De Bem com o Pão. Olá, irmãos, voltamos aqui para a terceira parte, terceiro bloco do programa De Bem com o Pão, conversando com o irmão Flávio. Partilhamos sobre o livro Seja Próspero, partilhamos sobre o livro Portal para a Glória, sobre culto doméstico, que é uma benção, é uma grande dificuldade que nós temos. Nós podíamos falar de uma outra grande dificuldade que o povo tem, que eu confesso que eu também tenho, como também é o culto doméstico, né? Porque a gente pensa, não, mas eu faço, a gente, né? A gente faz uma força. E as primícias, Flávio? Olha, eu preciso ser sincero, assim, ó, eu não tenho dificuldade com as primícias, assim, ó, eu vou dizer assim, ó, a minha dificuldade é em observar a dificuldade dos outros nas primícias. Gente, como isso trabalha na minha vida, assim. Desde que eu entrei para o Senhor, desde que eu conheci a palavra, como eu me envolvi muito, eu estava desempregado na época, eu não fazia as primícias porque era um princípio, eu não sabia que havia o princípio, que havia essa vontade de Deus. Então, o que acontecia? Eu acordava, mas eu tinha uma sede tão grande pela palavra que eu acordava e já ia direto para a palavra. Então, isso virou um costume sem que eu soubesse das primícias. E isso me deu tanto testemunho espiritual que eu nunca abandonei isso. Eu não consigo acordar e fazer outra coisa que não seja pegar a palavra. Mas não foi porque alguém falou para mim assim, olha, tem as primícias, Deus se agrada. Aconteceu naturalmente na minha vida. Eu automaticamente acordo e pego a palavra. Não consigo. Não vou dizer que em todos os dias da minha vida cristã eu cumpri as primícias, porque às vezes você acaba rodando ou tendo que fazer outra coisa, ou dorme pouco e tem que sair, mas eu nunca deixei de tocar na palavra. E eu tive uma experiência em São Paulo, em relação às primícias, quando eu cheguei em São Paulo, eu tive muita dificuldade com o clima, era muito frio, carioca e frio não bate de jeito nenhum. Então eu tinha que acordar às 5 da manhã num frio congelante, que eu cheguei em São Paulo no dia 15 de julho, e era extremamente frio. E eu tinha que levar as crianças na escola nesse horário. Então, eu não conseguia fazer como eu fazia. Eu não conseguia acordar, pegar a Bíblia e ficar ali, como eu gosto, né, de meditar, de ficar trazendo a palavra para a minha mente, deixar aquele tempo, deixar o Espírito trabalhar dentro de mim. Eu tinha que acordar, fazia uma oração leitura, e eu tinha que levar as crianças para a escola. E nesse tempo eu perguntava para Deus, mas o que eu faço? Porque eu tinha que dormir tarde, porque tinha os grupos familiares, tinha que acordar cedo, não tinha força para dormir poucas horas. E aí, nesse período, quando eu deixava meus filhos na escola, eu levava 40 minutos para chegar no trabalho, porque eu ia andando, aqui em São Paulo, na capital. E quando eu deixava meus filhos na escola, eu falava assim, Senhor, agora minha mente é sua. E eu ia andando pela rua e meditando, porque o conhecimento eu já tinha da palavra. Então eu falava, Senhor, eu agora preciso que o Senhor traga para mim um alimento e que o Senhor expanda esse alimento na minha mente. Então eu ficava da escola dos meus filhos até o meu trabalho, andando, e eu estava sempre meditando. Fazendo aquela busca do conhecimento. Eu não vou dizer que isso é uma experiência perfeita ou que isso é correto, mas também não posso dizer que isso é errado, porque isso me edificou naquele momento. Era o recurso que eu tinha para manter a minha mente conectada com Cristo. Até hoje ainda facilita, né, Flávio? Não sei anos atrás, aí quanto tempo faz, mas hoje a gente ainda tem o smartphone, que você pode estar ouvindo, sim, pode, inclusive, através do smartphone, hoje conectar rádio, conectar TV, né? São circunstâncias que hoje a gente tem uma facilidade para chegar na mesa do Senhor. Que nem tu disse aqui, tu tinha naquele momento que recorrer ao que já estava dentro. Sim. Hoje a gente tem o que está dentro e ainda pode recorrer aí àquilo que o Senhor está dando ainda de mesa para a gente. Então tem a rádio através do smartphone. Digo isso para quem está andando na rua, né? Vou andar na rua, como é que eu faço para meditar? Fone de ouvido ou o telefone aqui, MP3, MP4 e assim vai, tem essas facilidades. Naquela época não tinha essa facilidade. Eu tinha muito material em CD, mas a gente não tinha tanta facilidade até porque, assim, você andar em São Paulo com um fone no meio da rua
era um problema. Mas, por exemplo, esse é um instrumento que eu uso antes de dormir, né? Normalmente eu durmo com um fone. Ontem, por exemplo, até não é costume meu assim ver o Janela do Céu, mas ontem, porque eu faço um discipulado na segunda-feira, ontem não teve discipulado e na hora de dormir, peguei o notebook, botei e fiquei assistindo o Janela do Céu. Então você está conectado, tua mente está conectada com esse ambiente espiritual o tempo todo. E você vai dormir com a tua mente conectada em Cristo. E assim aconteceu nessa época na minha vida em São Paulo, eu não tinha outro recurso, eu não sabia o que fazer. Eu falei, Senhor, o que eu faço? Eu não consigo acordar 4h30 da manhã, dormir meia-noite e acordar às 4h30. E eu tenho que deixar as crianças 6 horas na escola. O que eu vou fazer? E aí me veio essa iluminação. E eu vou dizer, foi um período... Eu dentro de mim, até minha própria razão, falava assim, não, está errado isso, não é possível. Não pode ser assim, você tem que ter o seu tempo. Porque eu tinha o hábito de estar 30, 40, 1h30. Quando eu comecei, quando eu conheci o Senhor, assim, eu ficava 1h30, 2 horas, ouvindo os CDs da semi-escola de consagração, semi-escola de libertação. Sempre fazia isso diariamente. E aí, de repente, eu me vejo em São Paulo. Não consigo administrar dessa forma, fiquei perdido. Mas eu acho que é ali que você mostra a dependência do Espírito, né? Eu falei assim, eu preciso colocar minha mente em Cristo. Não consigo escutar os CDs. O que eu faço? E me veio essa iluminação. Eu deixava meus filhos na escola e eu ia até o escritório de São Paulo. Senhor, me traz um versículo, me traz uma passagem, não importa onde é a passagem, mas me diz aquilo que tu quer falar comigo. E vinha um versículo, e vem rápido, assim. E eu ficava 40 minutos ali orando. Deus, por que o senhor fez isso, senhor? Por que eu pegar um exemplo? Por que aquela senhora deu 2 moedas? Por que tu estava fazendo um gasofilácio? E Deus vai enriquecendo a nossa mente, expandindo o reino dele dentro de nós, usando a meditação como ferramenta. E olha como hoje está fácil. Você entra no site www.editoraventosul.com.br e diz, quero comprar um livro para minha edificação espiritual. Você vai lá e compra o livro Livre-se da Depressão. Mas agora você tem o e-book. Então, em vez de você esperar que o correio entregue na tua casa, você compra um e-book, um livro digital. Comprou, ganha o acesso, baixa o livro e começa a ler em minutinhos, né? Comprou, já ganha o acesso, já liberou, faz o download do livro. Olha, eu acho que não dá 5 minutos para fazer todo o processo, Flávio, hoje. Não dá. Se o cartão passar, o cartão passando, tu já recebe ele, já faz download e já pode colocar no seu telefone, pode colocar no seu tablet, né? Pode ir lendo ele dependendo da cidade onde for, né? Não vai ser assaltado aí, né? Mas se os anjos vão estar te cobrindo, os anjos vão estar te guardando. Se tu está ali no teu ônibus, está lendo ali no tablet, ou está ouvindo, né? Se for um material de áudio, você também pode fazer download, louvores. Você pode estruturar o teu crescimento. Lá no Rio de Janeiro, eu tive uma dificuldade inicial, porque no Rio você não está em casa em 15 minutos. Como eu, quando morava aqui em São Paulo, eu saía do escritório, em 15 minutos eu estava em casa. No Rio de Janeiro eu levava 1h30, 2 horas para chegar em casa, por causa do trânsito. E aquilo me incomodava no início, até que o Espírito deu a iluminação, né? Deus falou assim, estou te dando tempo para te edificar. E aí mudou a minha forma de ver o trânsito, entendeu? Começou a ficar aprazível ir para o trânsito. Eu entrava no ônibus, quando eu não encontrava uma ovelhinha no ônibus, eu sentava no meu banco, botava meu fone de ouvido e vinha escutando uma semi-escola, um seminário, alguma coisa que eu tinha, que o Espírito havia me direcionado para aquela semana. E assim foi, e Deus vai dando estratégias para a gente ficar. E mais do que tudo hoje, né? Hoje Deus dá os recursos. E que bênção, eu vou sair para trabalhar. Aí mas vou pegar uma viagem de 1h30 para ir para o pai agora. Vou ler um livro, esse aqui eu já li, esse aqui eu também já bato assim, hoje eu estava com vontade de comer algo novo. Vou lá no e-book, certo no computador, www.editoraventosul.com.br. Compro o livro, baixei, tá aqui, opa, em 5 minutos já estou com o celular, o tablet,
tá no bolso já. Eu vou agora para viagem com material novinho, pão fresquinho para mim que eu vou comer. E compra em trânsito. Olha, tem mais essa. Você pode estar no Com seu- ônibus. Pá, esqueci das primícias, estou no ônibus e agora vou fazer o quê? Eu vou comprar. É isso aí. Chega lá no site, comprou, como eu falei, passou o cartão, tu já recebe o link, faz o download. E se tu mora no Rio de Janeiro, se tu não mora numa cidade grande que leva tempo, né, como São Paulo, leva tempo, você com um 3G, tu já baixa, o e-book é um material muitas vezes leve, você recebe ele ali na hora e já vai lendo ele até em casa. E olha só, e para quem ainda é assinante da TV Menorá, faz a mesma coisa sem necessidade de comprar cada vez, né? Então, a cada vez eu vou ter que comprar. Já comprei uma vez só, paguei R$ 39,90 para ter acesso a mais de 3.000 vídeos à minha disposição. Então, eu cheguei lá com meu celular, estou indo. Ih, rapaz, não dei me esqueci, porque eu tinha muita coisa para fazer, tinha que sair correndo. E esqueci de passar no computador para comprar ou no celular. E o meu cartão está sem crédito. Ficou sem crédito, não vou poder comprar matéria hoje. Mas ainda bem que você é prevenido. Como é que a gente disse? Tem que ser você é prudente. Não vai ficar sem o alimento espiritual. Já fez a assinatura do TV Menorá e só vai acessar. Pum, tá aqui acessando a assinatura da TV Menorá. Tá no ônibus, onde tiver, tá lá, né? Vale, será que fala assim para quem trabalha no escritório? Será que pode deixar o celular no cantinho? Será que o chefe lá vai se incomodar se eu deixar o celular um pouquinho assim, podendo ver uma administraçãozinha baixinho? Dependendo do trabalho, acho que dá, né? Dá. O que não falta pra gente hoje, irmãos, é trigo no celeiro. Então, lá no Rio tem alguns testemunhos assim de pessoas que trabalhavam com venda, né? Via imobiliária, né? Trabalhava com imobiliária. Com atendente. E eles diziam que a empresa permitia que, no tempo que eles não estivessem atendendo, que eles podiam escutar o que eles quisessem, contanto que aqui o áudio ali não aparecesse para todo mundo ouvir. Então, tem alguns testemunhos no Rio de Janeiro assim, de pessoas que usaram essas ferramentas durante o trabalho, porque havia a liberdade deles fazerem isso, então não agredia nenhum princípio, não agredia a autoridade deles no trabalho. E eles usaram isso como ferramenta. Flávio, vamos aproveitar que nós estamos falando bastante aqui do Rio de Janeiro. Como está a igreja do Rio de Janeiro? O que está sendo, nesse momento, veiculado lá? O que o Senhor tem levado lá para o povo do Rio de Janeiro? Tem alguma escola? Os cultos? O que tu sente assim que o Senhor está trabalhando com o povo neste momento lá no Rio de Janeiro? Olha, a direção lá, o povo está assistindo à Escola de Formação de Obreiros, que eu acho que é uma grande preparação. Eu, inclusive, faço com eles a escola, né? Não faço lá, faço daqui, acompanho. E eu vejo assim, que essa escola de formação de obreiros, eu já tinha escutado a primeira versão, há muitos anos atrás, e essa que foi ministrada em São Paulo aqui, pelo apóstolo Sérgio, ela é de uma riqueza de conteúdo assim, atual, que consolida muito aquilo que Deus quer fazer no nosso interior como caráter. Como ser um bom obreiro. Eu vou dizer assim, eu me senti Pedro em João 21, quando viu Jesus, que João falou assim, é o Senhor. Eu olhei para baixo, estava pelado, tive que botar a roupa e mergulhar na água, né? Porque é uma riqueza de detalhes a escola de formação de obreiros, de coisas que eu errava e que você acha que é de Deus e não é. Exemplos que ele colocou assim, uma vez que um irmão foi dar uma benção, o irmão quis dar um carro para ele. Ele estava com um carro velhinho, né? Ou seja, toda a circunstância era muito propícia para ele aceitar a benção. E aí ele disse que quando o irmão chegou, era um irmão novo na fé, o irmão chegou e falou assim, que irmão aqui, ó, esse teu carro é muito velho, toma esse aqui, novinho. E ele disse que na hora Deus falou para ele assim, não recebe, porque o testemunho não ia ser bom. Era um irmão novo na fé que a gente não sabe o que ia acontecer mais na frente. Se aquele irmão é atingido por uma amargura, por exemplo, o que o diabo pode fazer? Que obra o diabo pode fazer mediante um testemunho de que eu aceito qualquer coisa? Isso... Mas era um carro novo.
Era um carro novo, né? Mas Deus não queria dar para ele o carro novo. Mas a alma dele, eu creio que queria receber. Eu, sendo muito sincero assim, irmão, com a maturidade que eu tenho, eu aceitava. Eu talvez tivesse rodado nessa prova, porque eu nunca me atentei para esse detalhe de que nem tudo que te ofertam dentro da comunidade provém de Deus. Pode gerar um mau testemunho. Porque a gente olha assim, né? O Vaz também é membro da igreja, eu também sou. Estou numa dificuldade. O senhor ouviu minhas preces, né? Agora ouviu minhas orações, me atendeu, agora eu vou melhorar naturalmente. E a gente vê assim que todas as circunstâncias podem ser aproveitadas por Deus para nos corrigir em algumas áreas, né? E para corrigir a gente, né? Porque a nossa alma tem aquele desejo. Eu estou com um carro ruim, de repente vem uma oportunidade de ter um carro bom. E eu, no início da minha vida cristã, eu vivi isso o contrário. Quando eu cheguei na igreja, um irmão, eu estava com o meu notebook, novinho na época, né? E um irmão chegou para mim e falou assim, que eu tive um sonho, senti assim do Senhor que Deus vai me dar um notebook. Aquilo pegou muito mal para mim. Eu vi aquilo com péssimos olhos. Uma pessoa chegar para mim e dizer que teve um sonho, que Deus vai dar um notebook, e eu com o meu notebook aberto para ele ali. A minha impulsividade sempre foi dar. E naquele dia eu não dei. E eu não gostei daquilo. Não achei que aquilo ali era de Deus, entende? Então, estar do outro lado também é importante. Saber que nem tudo que vão te ofertar, toma aqui, irmão. Senti de Deus. Tá, mas e o que tu sentiu? O que Deus falou para você? Deus te falou que ia te dar? Então, é prudência com o testemunho. Então tá aí os irmãos do Rio de Janeiro fazendo formação de obreiros, né? Diz que para participar dos encontros no Rio de Janeiro, os irmãos estão lá se formando também. Eles vão ler a palavra 1 hora por dia dentro do freezer, para acostumar com o frio. É assim, não? Olha, o calor é muito intenso, a luta é muito grande para eles estarem reunidos, porque é uma cidade onde o grupo é disperso, cada um num bairro distante. Os irmãos que perseveram, assim, que saem da sua casa para ir assistir, porque... por ser tão distante assim, eu não sinto de colocar para eles assim, reúnam-se e façam ali. Então, eu disponibilizei, a igreja compra o material, disponibiliza para eles, e a gente motiva que eles estejam juntos para poder compartilhar depois, porque ouvir e não compartilhar, a edificação fica capenga, né? Então, muitos saem da sua casa num domingo, às 5 da tarde, vão lá, vão para uma casa, porque não tem templo lá, vão para uma casa de uma pessoa, assistem, compartilham e voltam para sua casa. Que bênção! E nós aqui partilhando um pouquinho mais, Deus abençoe a todo o povo lá do Rio de Janeiro, a igreja do Senhor Jesus Cristo no Rio de Janeiro, povo abençoado, eu sei que é guerreiro, está aqui o irmão Flávio falando, dando testemunho deles, sempre recebo bom testemunho de todo o povo lá. Quero agradecer, irmão Flávio, aqui a participação, muito obrigado. Obrigado a você que está aí compartilhando conosco estes momentos. Nós ficamos por aqui e até o próximo programa. TV Menorá apresentou De Bem com o Pão.